Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje, publicações científicas no Brasil. Com a criação dos mestrados e doutorados, a produção científica e acadêmica deu um salto de qualidade e de quantidade. Passamos da 21ª posição para a 13ª posição em produção científica no ranking mundial nas últimas 2 décadas. No mesmo período, a produção científica mundial cresceu 2,7 vezes e a brasileira subiu 7 vezes, igualando-se à dos países mais desenvolvidos. Com o desenvolvimento da pós-graduação, melhoramos a qualificação dos nossos professores universitários e dos nossos pesquisadores. Paralelamente a essas transformações, tivemos um crescimento e uma melhoria da qualidade das revistas científicas publicadas no Brasil. E falar sobre as revistas científicas será exatamente o tema do programa de hoje. O nosso convidado é o professor José Edson Lara, que atua na UFMG e no mestrado profissional de administração em Pedro Leopoldo e também é editor da revista Gestão e Tecnologia da Fundação Pedro Leopoldo. Bem-vindo, professor. É um grande prazer tê-lo aqui. Professor Giroletti, é um grande prazer estar no seu programa, conversando sobre um tema extremamente importante, palpitante para a comunidade científica brasileira e também, por que não, por toda a sociedade brasileira, mas também uma honra e um grande desafio falar sobre um tema tão importante como esse. Muito obrigado. Bem-vindo, hein? Que avaliação se pode fazer do aumento da produção científica no Brasil? Crescemos em quantidade e qualidade, professor? Professor Giroletti, efetivamente, crescemos sim em quantidade e em qualidade. Esse crescimento decorre de uma série de fatores. Primeiro, sim, o aumento significativo de instituições acadêmicas, de universidades e faculdades que melhoraram significativamente o seu nível, o crescimento substantivo das pós-graduações no Brasil, dos programas de pós-graduações, né? A própria inserção, o próprio impacto da internet que possibilitou com que os artigos científicos, os melhores artigos científicos chegassem ao alcance dos nossos pesquisadores, dos nossos professores, dos nossos alunos. E mesmo acesso às publicações internacionais. Permitindo exatamente o acesso a publicações e aos melhores artigos, aos melhores papers internacionais por professores, pesquisadores e alunos. Mas também tem um fator que acresce a todos esses, que se trata da preocupação com o registro das publicações. Perfeito. Até aproximadamente aí uns 7, 8 anos atrás, não havia tamanha preocupação com o registro das publicações e nós passamos a registrar muito essas nossas publicações. Os programas de pós-graduação também passaram a exigir que mestrandos e doutorandos passassem a publicar mais em coautoria com seus orientadores, professores, e isso refletiu na quantidade e na qualidade da produção científica. Se eu interpretei bem a sua última avaliação, significa que nós também profissionalizamos as nossas revistas científicas e acadêmicas, é isso mesmo? Ah, sim. As revistas científicas e acadêmicas, elas ainda são trabalhadas muito intensamente com os profissionais das próprias instituições de ensino. São professores, são pesquisadores renomados que venham a ser editores e também componentes dos corpos editorial, do comitê editorial, do comitê científico e também do comitê de pareceristas, de avaliadores dos artigos, e que esse conjunto de professores interagindo muito mais intensamente entre si tem proporcionado a melhoria significativa da quantidade e da qualidade dos artigos científicos, né, permitindo esta evolução em comparação a outros países, tal como foi apresentado no preâmbulo apresentado pelo senhor. Perfeito. Crescemos em qualidade e crescemos também em quantidade de periódicos. Que número nós temos de periódicos? Se faz alguma ideia? Porque a cada dia aumenta.
esse número, não é isso, professor? Sim, hoje o número de periódicos científicos é muito significativo. Tem instituições que antes tinham, a instituição, digamos, cada curso tinha um periódico, uma revista científica. Hoje nós temos diversos dos melhores programas nas mais diversas áreas que têm diversos periódicos, né? Só que é o seguinte, nós temos hoje periódicos que são abrangentes, periódicos mais ecléticos, né? Como, por exemplo, a nossa revista Gestão e Tecnologia, da qual somos editor, né? Onde tanto o termo gestão quanto tecnologia são termos bastante abrangentes, nos possibilitando receber uma massa muito grande de artigos. Entretanto, temos revistas no Brasil e em outras áreas que são revistas que abordam temas muito focalizados, como, por exemplo, revistas na área de contabilidade, na área de plantas ornamentais, Ornamental Horticulture. É uma revista que, digamos que recebe muito poucos artigos, publica muito poucos artigos, embora tenha um alto nível de excelência, né, no seu nível. Né? Houve também uma mudança de qualidade nessas publicações, professor? Sim, sim. A qualidade melhorou muito em razão de dois aspectos, pelo menos, mas essenciais, que são o padrão de exigência da gestão das revistas, Sim. a pressão dos órgãos indexadores para a melhoria da qualidade das revistas. Perfeito. Isso de um lado. Falaremos posteriormente um pouco mais sobre esse tema. Por outro lado, há que observar que num contexto maior, a natureza, ou todas as naturezas, são muito complexas. Em que A sentido? ciência... Cabe à ciência decifrar os enigmas da natureza ou de todas as naturezas. Sim. Assim, existe natureza para toda forma de pesquisa, existe natureza para toda forma de publicação científica. E os cientistas estão aí ávidos para descobrir, né, e apresentar às comunidades de pensadores esses enigmas das naturezas, das diversas naturezas. Também acresce a esse fato o contexto de que a pesquisa científica e a publicação científica, como decorrência da pesquisa, elas são insumos e produtos simultaneamente da evolução científica. Sim. Então, essa interatividade, essa tautologia entre pesquisa e produção científica faz cada uma crescer e aumentar os rigores de cada uma delas. Isso faz melhorar a qualidade das revistas, né, e impactando aí, inclusive, a quantidade. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos fazer uma pequena comparação entre as revistas científicas brasileiras e as revistas científicas estrangeiras. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando publicações científicas no Brasil. Fizemos uma conexão entre as publicações, o desenvolvimento do mestrado e do doutorado, como isso aumentou a produção e também a publicação de artigos científicos e acadêmicos no Brasil, tendo um crescimento até maior do que propriamente a média propriamente mundial. Já deixamos no ar o início desse segundo bloco, que seria que comparações nós podemos fazer entre as revistas científicas brasileiras e as estrangeiras, professor. Bem, as revistas científicas estrangeiras, principalmente de alguns países que historicamente têm melhor nível de produção científica e, portanto, de divulgação científica, né? Como, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, França, Inglaterra e outros países, né? Elas estão muito à frente das nossas revistas, certo? Por quê? Porque é o seguinte, chegamos a um ponto em que, efetivamente, até os melhores autores brasileiros querem publicar também naquelas revistas. Claro. O mundo inteiro quer publicar nas revistas de referência dos países de referência. Entretanto, observamos que, pela
pela curva da experiência, pela experiência que os cientistas brasileiros, né, vêm desenvolvendo, né, e pela vivência que eles têm em universidades importantes estrangeiras, pelas parcerias que as universidades brasileiras vão fazendo com instituições estrangeiras, pela internet. Então, eu aqui imagino, ou melhor percebo, que nós estejamos melhorando a um ritmo mais elevado que as instituições estrangeiras. Sim. Entretanto, elas estão muito à frente ainda. Perfeito. Né? Grande parte dos cientistas brasileiros, repetindo, ainda prefere, assim tal como podem, publicar em revistas estrangeiras em primeiro lugar. Mesmo porque a Universidade Brasileira foi muito tardia na sua criação e no seu desenvolvimento. Agora, qual a importância econômica e social dessas revistas para o nosso país? A importância econômica e social das revistas acompanha a importância econômica e social da própria produção científica. Em outras palavras, a ciência move a economia e a publicação científica, como materialização e externalização da produção científica, também, por sua vez, claro que move a economia. Não é sem razão que muitas das revistas científicas e instituições mantenedoras de revistas científicas têm também algumas revistas tecnológicas, de tal maneira que venham a publicar os substratos, resumos, relatos técnicos de artigos científicos densos, profundos, para um alcance e para uma aplicabilidade mais significativa no campo das empresas e no campo da sociedade. Por falar em sociedade, a importância da publicação científica para a sociedade também é muito significativa, é muito importante. Por quê? Porque ela move a sociedade e é um instrumento muito importante de alavancagem do estado social, da qualidade de vida e fazendo chegar à sociedade como um todo os benefícios da ciência. Professor Giroletti, você poderia dizer que o seguinte, classicamente, os professores normalmente iam a congressos, mas os congressos eram muito simples, bastavam 2, 3 personalidades, professores, falar sobre temas interessantes e ficava uma grande plateia assistindo. Sim. E isso era suficiente. Como são feitos hoje? Aí a situação evoluiu de tal maneira que depois não bastava mais assistir às apresentações. O sistema passou a cobrar que pessoas pudessem produzir seus artigos e também expô-los nos congressos. Mais tarde, foram desenvolvendo critérios de aumento de rigorosidade da produção científica, de tal maneira que nem todos os artigos submetidos eram aceitos. Numa geração posterior, os congressos passaram a ser classificados digamos, em hierarquias, de tal maneira que o acesso aos bons congressos ficava mais limitado. Então, para bons congressos. Então, passamos a ter congressos de diversas categorias. Um pouco à frente, nós chegamos à situação de que não bastava mais para professores e pesquisadores se apresentarem em congressos. É necessário que a produção apresentada em congresso também fosse apresentada em revistas científicas, tendo atendido às melhorias proporcionadas pelos críticos que no congresso, né, foram apresentadas as contribuições. Então, chegava a ser publicado nas revistas. Numa geração posterior, as revistas também foram sendo qualificadas e digamos, a ênfase da produção, digamos, chegamos ao nível das revistas. E revistas cada vez melhores, revistas indexadas, revistas qualificadas. Perfeito. Em termos técnicos, como se faz uma indexação dos periódicos? Sim, a indexação é feita através de submissão aos indexadores, aos diretórios, aos indexadores nacionais e, na maioria das vezes, internacionais, os mais rigorosos, mais densos, né, atendendo a todos os critérios da produção científica e da divulgação científica. Então, dentre esses critérios, e aí conectando essa pergunta à pergunta anterior, eu agregaria ainda, professor Giroletti, o fato que é o seguinte: então nós chegamos a um ponto em que a produção científica, né, até então é produzida, tempos atrás eram revistas gráficas.
Depois nós chegamos ao ponto das revistas serem produzidas online, ou seja, disponibilizadas na internet com diversas plataformas digamos, de indexação e de registro, tal como foi feita a pergunta. Só que, da agora para frente, nós vamos verificar que as revistas, né, não venham atender apenas ao elemento digamos, da acuidade visual, ou seja, eu leio o artigo, eu vejo o artigo, o estudioso lê o artigo, vê o artigo. Não, o artigo poderá ser, e as revistas estarão caminhando para, no futuro, produzir esse artigo também em MP3. Em outras palavras, o artigo também terá sua oralidade. Então, o indivíduo pode produzir o seu artigo, ele terá, digamos, a revista vai disponibilizar o artigo vai ser falado. Um cidadão qualquer poderá colocar o seu pendrive no carro e ouvindo toda uma revista, enquanto ele está fazendo uma viagem, por exemplo, daqui para o sul de Minas ou norte de Minas, e vai ouvindo uma revista pela estrada fora. Sim. Certo? Então, atende-se ao critério da oralidade, beneficiando inclusive os deficientes visuais. Perfeito. E, numa etapa posterior, esses artigos virão acompanhados, como em muitas áreas será possível, né, da sua aplicabilidade em MP4. Em outras palavras, vão ter não só não é só o lado visual, digamos, do papel, mas também o auditivo, que pode se ouvir em qualquer lugar, bem como os artigos traduzidos em filmes. Imagina o senhor numa cirurgia, um cirurgião filma uma cirurgia, ou então lá um engenheiro mecânico, por exemplo, desenvolve um processo, apresenta o seu procedimento, patenteia aquele procedimento, e depois ele vai disponibilizar um filme que mostra aquele procedimento, que pode ser um cirúrgico, pode ser elétrico, pode ser em qualquer outra área, ou até um modelo teórico, no nosso caso, das ciências sociais. Mas isso filmado, e o autor poderá ver, né, como ele vê, por exemplo, no YouTube. Perfeito. O céu é o limite para esses crescimentos. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar qual o impacto das revistas científicas e acadêmicas no ensino e na produção científica do país. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando publicações científicas no Brasil. Já deixamos o que seria, digamos, o tema desse terceiro bloco, que seria o impacto desse número crescente de revistas científicas e também da melhoria da sua qualidade no ensino e na própria produção científica. Que avaliação o senhor faz? A contribuição da produção e da divulgação científica, conforme foi falado, ela reflete profundamente na economia, na sociedade e na melhoria da qualidade do ensino. Sim. Assim, os estudiosos de qualquer nível, seja nível, por exemplo, de graduação, de especialização, de mestrado ou de doutorado, pode ter acesso aos melhores artigos, às melhores referências, fazer comparações entre os diversos artigos. Comparações em que sentido? Comparações no contexto da produção do conhecimento, que pode ser desdobrado em 4 grandes níveis, né? Quais seriam? No nível da epistemologia, de tal maneira que o conhecimento, qualquer que seja ele, possa ser refletido no campo da razão de ser do conhecimento. Sim. Né? Na morfologia das leis científicas. No terceiro nível, no campo das teorias, na evolução do estado da arte da teoria e, por fim, no campo da evolução das tecnologias. Então, nesse quarteto, epistemologia, teoria, morfologia e tecnologia, o conhecimento científico e, portanto, a produção científica tem 4 espaços muito significativos para desenvolver e interagindo com outros campos do conhecimento, se desafiando, crescendo pelo desafio, pela contrastação de conhecimentos, né, pregressos,
né, de tal maneira permitir o avanço tanto do conhecimento quanto da publicação científica. No futebol, predominam as regras universais. Por que uma revista adota, digamos, regras diferenciadas para fazer citações de periódicos, de livros, eventualmente a permissão ou não de notas de pé de página? Por que essa grande diversidade, professor? Olha, essa diversidade, eu acho que ela pode ser vista na lógica que eu vou apresentar aqui em dois aspectos. Sim. O otimista e o pessimista. Perfeito. O otimista no sentido de que é o seguinte, né, as revistas têm que se comparar, têm que ter como referência as boas revistas. Claro. E, portanto, adotar as melhores práticas das boas revistas. As diretrizes para os autores, as diretrizes para os avaliadores, as diretrizes para os conselhos para os conselhos editorial e científico, as parcerias internacionais, tudo isso diretrizes. Ética, ter o seu código de ética lá explícito na plataforma da revista. Então, esses todos são elementos importantes de comparação com as melhores revistas. Só que é o seguinte, as revistas melhores, elas adotam padrões que nem sempre são, digamos, fecham entre si. Cada uma, quer cobrar coisas diferentes. Isso não é mal. Pelo menos nós evoluímos pelo contraste, pelas diferenças, e não pelas semelhanças e pela formatação e enquadramento de todos. Então nós temos, por exemplo, órgãos importantes como Thomson Reuters, Elsevier, no campo da medicina, por exemplo, lá Medline, PubMed, uma série de outras que têm seus critérios, certo? Isso cria dificuldade para os autores para formatar seus artigos para apresentar a cada revista. Por outro lado, e aí eu vejo uma lógica otimista também, que é o seguinte, possibilita a que os pensadores, os autores, convivam com as mais diversas práticas, certo? Nesse caso, o fato de, nós termos critérios de ABNT para formatação de revistas, critério da APA, American Psychology Association, critério Vancouver, né? São critérios diferenciados, e aí faz parte da cultura do pesquisador entender essa dificuldade e atendê-las de tal maneira a ter seus artigos publicados. Perfeito. Eu diria que é o seguinte, um enquadramento de todas elas, por exemplo, num formato único, num padrão de exigência único, eu acho que não faria bem para a produção científica, enfim, para a evolução da produção científica. No Brasil, por que os livros são pouco valorizados, professor? Professor Giroletti, os livros são valorizados no mercado editorial, mas dirigido à literatura prática, à literatura executiva. Os artigos são muito valorizados na literatura científica. A grande diferença, e que tem provocado pontos de vista diferentes nas avaliações, é que os artigos científicos são avaliados por pares, têm critérios muito rigorosos para serem avaliados no campo, né, no campo conceitual, taxonômico, no campo nomológico, no campo teórico, no campo epistemológico, no campo tecnológico e no campo morfológico. Então as exigências são muito grandes e há que se passar pelo crivo crítico de pares que são também muito rigorosos. Sim. Agora, a publicação de livros quase sempre não requer que seja avaliada por pares rigorosos, mas por editores das editoras, né, não científicas. Por isso, organismos como, por exemplo, a CAPES, acaba tendo dificuldade de avaliação de livros e acaba tendo critérios diferentes, estão sendo construídos e desenvolvidos critérios diferenciados para a avaliação de um e do outro. Professor, nós já estamos no finalzinho do programa. Qual é o maior desafio de um editor de periódicos científicos no Brasil? Bom, um editor tem muitos e muitos desafios. Até porque se diz entre no meio em que se lida no campo do negócio da publicação científica, da gestão da publicação científica, se diz que o seguinte,
O avaliador de um artigo científico pensa que é Deus. Sim. O editor tem certeza. Tem certeza. Cabe ao editor colocar a sua cara, o seu jeito, a sua forma de ser na sua revista acadêmica. E também, segundo essas pessoas que trabalham nesse nível, é cada vez mais complexa a compatibilização da atividade do editor científico, no sentido da integração com outros editores, com outros periódicos, com indexadores nacionais e internacionais, com uma infinidade de tecnologias de formatação, tecnologias de mídia, né, de configuração gráfica, né, de inserções, né, nacionais e internacionais. Entre elas, por exemplo, eu posso citar aqui, né, digamos, a inserção, por exemplo, de um artigo científico no Crossref, na PILA, Publishers International Linking Association, né, e numa infinidade de outras bases internacionais. Assim sendo, o editor, dele é cobrado, primeiro, a gestão do seu recurso interno, que é a de enquadramento dos artigos no formato requerido de acordo com o padrão da sua revista. Em segundo lugar, e aqui finalizando, para atender aos parâmetros nacionais e internacionais de acordo com o crivo crítico de avaliação. Perfeito. Professor, nós estamos no finalzinho do programa, meio minuto, e vivemos uma crise sem precedentes no Brasil. O Brasil é maior do que suas crises? Ah, sim, o Brasil é maior, muito maior do que suas crises. Eu sou otimista e tendo a pensar que nós já atingimos o fundo do poço, e eu acho até que a gente está num ponto um pouco acima do fundo do poço, apesar da situação ser difícil. Agora, é muito difícil, né, essa superação, nós vamos levar bastante tempo. Agora, para resolver essa nossa situação. Mas me inspira aqui a pensar nessa forma otimista de ver o Brasil, comparando com a Alemanha no pós-guerra. A Alemanha, na Segunda Grande Guerra, foi destroçada em tudo. E aí o seguinte, na recuperação da Alemanha, né, o seu presidente, Konrad Adenauer, né, chegou na escola de Frankfurt, na escola de filosofia, e disse, olha, queremos recuperar a Alemanha, queremos colocar a Alemanha no devido lugar. Estamos destroçados e, portanto, cabe aos filósofos, cabe aos cientistas, cabe aos pensadores recuperar esse país. Então, nesse momento, mais do que em qualquer outra época, cientistas, a produção científica, a mídia responsável tem um papel, todos temos um papel muito importante no sentido de divulgar os nossos avanços científicos e tecnológicos, contribuindo que através deles apresentamos as inovações que o Brasil precisa para alavancar a nossa economia e a nossa sociedade. Ok, professor, queria agradecer muito sua presença, seus esclarecimentos, né? Cumprimentar na sua pessoa todos os editores de revistas acadêmicas e universitárias e agradecer a você, telespectador, que toda semana nos acompanha pelo seu prestígio e pela atenção que nos tem dado. E até a semana que vem.